Bom dia! Hoje vou fazer aqui um doce de gema, que é um doce que se vende muito nas romarias das feiras, das festas, aqui na minha cidade e em todo o lado. Chama-se doce branco de gema ou doce de festa e romaria. Vou precisar de 4 ovos inteiros, que já vou colocar aqui na batedeira, e vou colocar 150 gramas de açúcar. Vou bater bem batido até aumentar de volume, até ficar um cremezinho branquiçado. Depois vou precisar de 150 gramas de farinha, tanto faz fermento ou sem fermento, porque eu tenho aqui uma colherinha de sobremesa de fermento para colocar. Tanto vale a farinha com fermento ou sem fermento. E tenho aqui um pouquinho de raspa de limão para dar um certo sabor. E eu vou bater até aumentar de volume e depois mostro o passo seguinte. Aqui está a bater, já está a querer aumentar o volume, mas ainda não está no ponto certo. Vamos deixar bater mais um pouquinho. E já está, a nossa massa ficou assim, uma massa linda, esponjosa. E agora vamos colocar a nossa farinha e o fermento. Vou colocar a raspa de meio limão, dá um certo sabor. Assim. Vamos peneirar a farinha. Vamos colocar a farinha aos poucos. Eu já liguei o meu forno a 200 graus para aquecer enquanto faço a mistura da farinha. Vamos colocar a farinha aos poucos. A farinha, como sabem, convém peneirar. Eu peneiro a farinha para tudo, para todos os bolos, porque a farinha tem grumos. E então eu peneiro a farinha. Vamos com a vara de arames envolver até misturar toda a farinha. 150 gramas de farinha. E acabei de misturar aqui o resto da farinha. Vamos agora colocar uma colherinha de sobremesa de fermento. Isto sai daqui. E vamos envolver de baixo para cima, assim. Fica uma massa muito esponjosa, tipo uma massa pão de ló, mas que ficam uns doces de gema muito gostosos. Eu uns vou cobrir com glacê e outros vou deixar ao natural, mesmo o doce amarelo. E uns vou cobrir a glacê, tá bom? Pronto. Aqui está a minha massinha, bem fofinha. E agora vamos colocar... Eu tenho uma proteção em silicone. Mas vocês, se não tiverem, coloquem um pouquinho de manteiga, coloquem folha de papel vegetal e depois coloquem um pouquinho de manteiga por cima do papel para não grudar e ponham lá os vossos montinhos de massa. E eu vou colocar montinhos de massa. A minha mão está limpa, é com a mão mesmo que eu ponho. Não se preocupem se ficarem mal colocados, que eles depois a cozinhar eles espalham. Assim. Longe um dos outros, separados um dos outros, porque eles crescem. Eles vão crescer, está bem? Isto vai dar para vários bolinhos, mas eu depois torno a colocar no forno. Isto faz em 15 minutos. Eu depois vou dizer o tempo de cozedura. Como eu disse, o meu forno está a aquecer a 200 graus. Se estiver forte demais, ponho para 180, coloco a 180 e a 15, 20 minutos eles ficam assados. Depende dos vossos fornos. No meu, 15, 20 minutos ficam assados. Depende de cada forno. E vou colocar para assar. Não coloco mais, não quero que eles colhem uns nos outros, quero que eles fiquem à vontade para crescer. E vamos colocar a assar. E retirei agora do forno os primeiros docinhos. Aqui estão. Ficam 15 minutos no forno. Vocês dependem dos vossos fornos. É até dourar e não deixar queimar. Agora vou deixar arrefecer um pouquinho para depois levantar
Ó, depois vou levantar com o bico de uma faca, calma. Que eu vou levantar com o bico da faca para vocês verem. Vamos deixar arrefecer, mas vamos levantar com o biquinho da faca. Assim, porque esta massa, o tabuleiro era silicone, ó. Por baixo ficam assim, douradinhos, e assim. E agora vou fazer todo o processo com o resto desta massa. Vamos fazer agora o nosso glacê. E aqui tenho 200 gramas de açúcar em pó. E tenho aqui sumo de um limão. Não quer dizer que vá colocar o sumo todo. Vamos colocando aos poucos, até dar o ponto no nosso glacê, que não se pode botar tudo de uma vez. Vamos colocando, mexendo, até dar o ponto no nosso glacê. Que é para colocar, eu vou colocar glacê em metade dos doces de gema e vou deixar metade ao natural, mesmo na cor amarela, porque o meu marido gosta muito dos doces amarelos. Vamos mexer até dar o ponto certo aqui no meu glacê, tá bom? Até terminar o limão. E gastou o sumo de um limão, fui botando aos poucos, fui colocando aos poucos e aqui está o nosso glacê. O ponto dele é este, gente. Fica com muito brilho e é este. E vamos colocar agora o glacê nos doces brancos, nos doces de gema. Vamos então colocar aqui o glacê e vamos aqui colocar com a faca. Eu boto com a faca, vocês botem com aquilo que vocês quiserem. Eu vou barrar com a faca, eu não vou botar por baixo. Eu só vou colocar o glacê por cima, tá bom? Não vou colocar por baixo porque fica muito enjoativo se levar glacê por baixo e por cima. Vamos aqui barrar bem o nosso doce. Não gosto muito exagerado porque o glacê é muito doce. Então vamos espalhar bem para não ficar muito doce. Pronto. Em cada doce fazemos isto. E agora a minha mão está limpa e agora vimos aqui com a mão e vamos fazer assim. E vamos deixar secar. Vamos colocar aqui e vamos deixar secar o nosso glacê. Vamos fazer outro e vamos fazer assim em todos. Colocar assim o glacê. Assim. Dá trabalho, dá. Mas no final compensa porque é um doce que é muito gostoso. Assim. Vamos com a mão fazer assim, com 2 dedos e vimos à volta do doce. Assim. Fica assim. Vamos fazer assim em todos e vamos deixar secar. E os meus doces brancos de gema estão prontos. Aqui estão os meus docinhos brancos, estão saborosos, já provei. A receita deu 35 docinhos de gema, eu chamo doces de gema, doces das romarias, das festas, deu 35. E agora vou abrir aqui um para vocês, ver como fica por dentro. Aqui tenho estes a secar, aqui deu 35, estes aqui ainda estão a secar. E porquê? São... tem que secar, ó, tem que secar, que o glacê ainda está úmido. Têm que secar aqui. Vamos agora abrir aqui um docinho. Vamos aqui abrir para vocês, na vossa frente. Vamos aqui abrir um docinho. Assim. Opa! Vamos aqui abrir. Vamos estar mais para baixo. Vamos aqui abrir para vocês. Olhem a fofura deste docinho e a cor deles. Por baixo eu não coloquei glacê, não precisa, porque senão fica muito enjoativo. Coloquei só por cima, olhem aqui, dá para ver bem? Dá. Façam esta receita, se gostarem. Subscrevam-se no meu canal de YouTube. Obrigada por tudo. Um beijinho grande a todas e Deus abençoe.